Olá, eu sou o Joadir e dando prosseguimento aos vídeos da série O Gigante da Galileia, totalmente baseado na Operação Cavalo de Troia. Hoje eu vou fazer, o meu vídeo vai ter o subtítulo de A Anatomia de Jesus Cristo. Então o cientista aproveita lá a hora do banho, né, entre aspas, de Jesus Cristo e faz usando uma ferramenta que ele trouxe, um cordel, né, que a equipe preparou, a equipe de cientistas, né, antes da viagem, preparou para esse momento, para na primeira oportunidade que tivesse, que o cientista tivesse, fazer a medição do corpo, do externo, né, do corpo de Jesus Cristo, para eles terem uma noção, estudarem essas medidas, para saber como que ele aguentou, né? Qual a estrutura que ele tinha para aguentar aquelas 14 horas de torturas da prisão dele até a sua morte, né? Então, Jesus Cristo levou, eles estavam nesse momento, dia 5, né? Dia 6 de abril, numa quinta-feira, eles estavam acampados lá no horto das Oliveiras, basicamente ali onde ia acontecer aquela parte do Getsemane, e amanheceu o dia e tal. Normalmente ele levantava muito cedo, Jesus Cristo era madrugador, e ele levantou e tal, foi lá, cumprimentou todo mundo do acampamento, que estavam ali acampados, e logo veio uma das mulheres com a bacia de barro, é claro, não tinha alumínio, não existia alumínio nem plástico, né? Bacia de barros, para que ele possa fazer a sua higiene matinal. Higiene por quê? Porque não existia banheiro, né? A água era uma coisa rara. Chuveiro não existia, lógico. Se não existia banheiro, não existia chuveiro. Porque o chuveiro é engraçado. O chuveiro foi inventado por um brasileiro em 1927. Francisco Canho Navarro é o nome do camarada. Ele inventou um chuveiro que antes, né, era usado uma lata furada, né? Como furava a lata, botava água ali e a água descia. Então, esse brasileiro, Francisco Canho Navarro, foi o inventor do chuveiro que a gente conhece hoje. Então, com a bacia pronta lá, Jesus Cristo tirou a túnica, já tinha tirado o manto, deixado o manto lá dentro do acampamento, da barraca, né? E ele vinha só com aquela túnica branca. Ele usava uma túnica branca de linho que ia até o tornozelo. E às vezes ele amarrava a cintura, às vezes não amarrava. Então ele tirou aquela túnica e por baixo tinha só uma espécie de tanga. Ele explica aqui como é que era essa tanga. Ele fala aqui, ó. Sobre aquela veste, o rabi apenas cobria as nádegas e o baixo ventre com uma espécie de tanga. Eu vou abrir aqui um parêntese, porque nessa época não existia cueca, lógico, né? Porque a calcinha foi inventada em 1893. Então é possível que a cueca seja também dessa época, né? Então eles usavam uma tanga, que ele escreve aqui como que era essa tanga. Eu imagino, pela maneira como ele explica aqui, eu imagino que seja como essas fraldas que se usa hoje, né? A parte de trás, pega a parte da frente, dobra e tal, e amarra ali. É mais ou menos, acredito que seja isso. Ele explica aqui, ó. Então ele usava apenas uma tunga, né? uma espécie de tanga, também branca, de confecção simples, possivelmente algodão, de uns 30 centímetros de largura, cozida em uma das extremidades, e um cordão que envolvia a cintura e se fixava a este com um nó. Esta parte, aqui entre parênteses, a que se achava costurada ao delgado cinto,
caía cobrindo as nádegas e passava depois entre as pernas para terminar em outros 2 cordões mais curtos, cada um preso em uma das extremidades do pano. Esta última faixa era fixada com um nó ao cordãozinho da cintura, ocultando as partes pudentas e parcialmente o ventre. Ou seja, é basicamente a imagem que eu faço dessa tanga, né, de Jesus Cristo, seria realmente, como ele fala, seria realmente essas fraldas que são usadas hoje, né? Bom, então Jesus Cristo se ajoelha ali, né? E começa a se lavar o rosto, as mãos e tal. Então aqui o cientista já começa a analisar. Uma vez à vontade, o Galileu ajoelhou-se junto à larga bacia, introduziu uma das mãos na água e começou a banhar o rosto, o peito, axilas e braços. Em questão de segundos, aquele corpo musculoso, sem 1 grama de gordura, ficou todo coberto pela água. Em seguida, o gigante apanhou uma pastilha. Ele pega uma espécie de, vamos dizer assim, imagina o sabão, né? Então ele pegou uma pastilha, o sabonete. Ele pegou uma pastilha, e que essa pastilha, ele explica aqui no rodapé do livro, era uma pastilha, tipo assim, saiu um líquido gorduroso, né? Este líquido gorduroso, segundo me explicou uma das discípulas, ele já chama das discípulas aquelas mulheres que faziam parte do grupo ali de Jesus e que não são citadas na Bíblia, né? Mas ele tinha lá um grupo, já foi falado isso em vídeos anteriores, que ele tinha um grupo de mais ou menos 10 mulheres que ajudava ali, estava sempre com ele, né? Então ele chama, que o cientista chamou aqui de discípulas. Era fabricado em Jerusalém, esse sabonetezinho, vamos dizer assim, sabonete, né? Em Jerusalém, partindo principalmente daquela substância pardo-avermelhada que eu havia visto. Então ele viu numa madeira, mais ou menos, devia ser daquela madeira. Papai Noel, ele fala aqui do computador, né? Ele chama o computador do módulo que estava lá estacionado no Monte das Oliveiras. O computador eles chamam de Papai Noel. Confirmaria que tal matéria, denominada goma laca, é formada por uma substância branca e cristalina conhecida pelo nome de olivila. Olivila. Bom, então Jesus esfrega ali o corpo todo, né, digamos assim, se ensaboa, né, com aquela substância. Então, quando o mestre considerou que estava suficientemente ensaboado, inclinou-se de novo sobre a bacia e enxaguou-se. Minutos mais tarde, Jesus se levantava, a mesma mulher que o servira entregou-lhe um lenço. Nesse horário, um lenço, um pano, né, fazendo as vezes de toalha que nós usamos hoje, né? Então, nesse momento, o cientista acha que é o momento certo dele fazer aquelas medições secretas, enviar as informações para o módulo através do ponto que ele tinha no ouvido. Então ele fala aqui, ó. Se eu resumir aqui o máximo que eu puder. Então ele fala aqui, quando eu recebi da mão de uma das mulheres a toalha com que devia enxugar-se, aproximei-me dele, pedindo-lhe que me permitisse ajudá-lo. O nazareno resistiu um pouco, mas diante da minha insistência, pôs parte do pano em minhas mãos, enquanto ele, divertido, ele achou aquilo uma brincadeira. O cara queria ajudar ele a se enxugar, então ele levou na brincadeira. Coitado, ele não sabia o que estava acontecendo. Divertido com o que lhe parecia um jogo e uma delicadeza, se esfregava com outra parte. Então Jesus ia se enxugando também, enquanto o cientista ia fazendo também a parte dele.
Aquela manobra tinha, na verdade, uma dupla finalidade. De um lado, fazer uma exploração manual e direta do corpo de Jesus. Ou seja, ele vai fazer a medida, mas ele também queria palpar para saber como era o corpo do Nazareno. Né? Coisa que só naquela circunstância ser-me-ia possível. E outro, tentaram a medição de suas principais partes anatômicas. Este segundo objetivo, sobretudo, era de vital importância para uma melhor análise do seu organismo durante as horas da crucificação. Então ele vai enxugando Jesus e ele vai falando como era o corpo de Jesus, né? Ele fala aqui, ó. Ele vai apalpando pescoço, ombros e espádua. Aquele Galileu, tal como se depreendia de uma simples observação visual, olhando para o Nazareno sem a túnica, já dava para ver a estrutura física de Jesus Cristo. Era um camarada que, principalmente nos últimos 3 anos, ele andou muito subindo, descendo morro, então ele tinha uma estrutura totalmente atlética. Né? Ele já falou ali, 100 gramas de gordura. Tal como depreendia uma simples observação visual, era um exemplar robusto. Os músculos da parte posterior e superior do tronco, em especial os trapézios, eram muito desenvolvidos. Então, os trapézios, né, das costas eram muito desenvolvidos. Esta sensação de fortaleza, fruto, sem dúvida, de um duro e continuado trabalho manual de muitos anos. Então, Jesus Cristo, eu conto em vídeos futuros, Jesus Cristo foi construtor de barcos, né? Trabalhou lá com a família do João, lá com o pai dele, João, com a família Zebedeu. Ele trabalhou ali, são vídeos que eu falarei bem mais tarde. Ele inclusive constrói um barco para um sheik e tal. Isso aí eu falo depois. Daqui uns 5 ou 6 vídeos, né? Então ele fala aqui, ó. Estendia-se igualmente aos músculos deltoides, na área dos ombros, aqueles e os também sólidos grupos musculares que se distribuíam a cada lado da coluna, os grandes dorsais e infraespinais, os grandes dorsais e infraespinais, entre parênteses, indicavam perfeita sincronização dos movimentos da caixa torácica. Os braços, de acordo com a configuração estimável, volume dos músculos e ombros e da parte superior e posterior do tronco eram igualmente maciços. Seus bíceps braquiais eram, bíceps do músculo, né, do braço, especialmente grossos e potentes. Também os grandes peitorais, os que conhecemos familiarmente como peito, eram fortemente consolidados, como se o Galileu houvesse praticado natação. Então, os atletas aí de natação têm essa parte de cima muito mais desenvolvida, né? Eu mesmo verifiquei na face frontal do abdômen, a parede muscular do grande reto era lisa, sem indício de tecido adiposo. E ele continua falando, né? Então, nesse momento, ele tira o tal cordel, um instrumento, uma ferramenta que foi desenhada e elaborada lá pelos técnicos da Operação Cavalo de Troia, antes da viagem. Já falei sobre isso, para que seja feito isso aí. Então, com esse cordão, ele informa o que ele chama de Eliseu, né, o companheiro dele lá, que estava no módulo, o engenheiro da computação.
Eu combinara com o meu companheiro do módulo que, uma vez terminada cada medição, eu pressionaria meu ouvido direito para transmitir-lhe a cifra correspondente. Dessa forma, Eliseu poderia registrar as medidas, submetendo-as mais tarde a um estudo mais completo. Aquela corda havia sido dividida em centímetros, mas em lugar de numerá-los, cada separação era, na realidade, uma marca de cor. Então, era uma técnica de forma que quem estivesse de fora não conseguia entender, porque tinha as cores que somente ele sabia, e ele pressionava ali o ouvido e falava pro técnico lá, pro engenheiro que estava no módulo. Ver se eu consigo. A partir do centímetro número 70 e até o 100, as cores voltavam a repetir-se. Então ele fala que tinha cores, né? Ele fala aqui, a ordem estabelecida para as cores básicas era a seguinte, da menor a maior: violeta, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, e a partir do centímetro 70, como disse, de novo, violeta, azul, etc, etc. Por exemplo, quando a medição atingia 30 centímetros, eu devia anunciar a Eliseu, verde. Se fosse 80 centímetros, azul duplo. Se ao contrário eram 4 centímetros, a chave era amarela, e assim por diante. Ele vai informando e o cientista vai anotando lá para jogar no computador para decifrar toda essa estrutura. Feito isso, ficou-se das seguintes medidas. Bom, já foi dito no vídeo, no primeiro vídeo, Lázaro, a aparência rápida assim de Jesus, né? Então ele, como cientista tinha 1,80 m, ele já calculou a altura de Jesus ali em 1,80 m e alguma coisa. Então, na verdade, aí ele fala que Jesus Cristo tinha os cabelos castanho claros, né? Ele fala até cor de ouro velho. E usava bigode. O exemplo aqui, por que eu falei eu usava bigode? Porque Pedro, por exemplo, tinha barba, como Jesus, mas tinha o bigode raspado. Pedro tinha o bigode raspado. E Jesus Cristo não. Tinha o bigode normal, dividido e tal. E a barba normal, como essa barba, como a gente tem visto as fotografias, os desenhos dos artistas que, inspirado aí, desenham aí uma pessoa que Jesus tem muito parecido com essa descrição que ele fala. No primeiro vídeo, eu mostro, inclusive, um desenho lá que foi feito lá no ano 25 e tal. Bom, então, ficou dessa forma aqui, que eu vou falar agora, as medidas básicas do corpo externo de Jesus, né? Extremidade superior, 82 centímetros do braço. Então, medindo do dedo médio até o ombro, ele tinha 82 centímetros. A altura dele era 1,81 m, 80 quilos. Ele consegue ver isso, né? Tem aqui, ó. Comprimento da extremidade inferior total, 94 centímetros. Calcanhar e articulação do quadril. Então, do calcanhar até o quadril, 94 centímetros. Coxa, 55 centímetros. Perna, 30 centímetros. Largura dos ombros tomado entre os pontos acromiais, 45 centímetros. Tronco, do manúbrio, ou zona superior do externo ao ponto trocante da saliência do fêmur, ao nível de articulação, 62 centímetros. Diâmetro torácico, pela espádua, 41 centímetros. Jesus Cristo tinha de peito 41 centímetros.
Perímetro da caixa torácica, tomada a altura do grande peitoral, 99 centímetros. Comprimento máximo da cabeça. Comprimento máximo da cabeça, do ponto apistocraniano à gabela. Palavras que eu nunca ouvi, né? Do ponto apistocraniano à gabela, 19,9 centímetros. Largura bizogomática, desde o apófise zigomática, de pômulo a pômulo, 14 centímetros. Não sei o que está falando aqui, mas não sei o que é isso, mas está falando aqui, ó. Altura total do rosto, 18,9 centímetros. Altura total, perímetro da cabeça, 58 centímetros. Perímetro máximo das coxas, 57 centímetros. Das pernas, 46 centímetros. Joelho, 42 centímetros. Estatura total, 1,81 m. A linha média ou axial da nuca ao canal interglúteo, ponto superior da prega interglútea, era reta sem desvio. Comprimento máximo do pé, 31 centímetros, plano do primeiro grau. Bom, esta característica. Então, Jesus Cristo era uma pessoa acima do normal. Em tudo. Na altura, na aparência, na forma física. E eu já vou voltar a falar aqui, mais uma vez, que o título que eu dou a esses vídeos, O Gigante da Galileia, é porque Jesus tinha 1,81 m, e a altura média daquele povo, daquela região, naquela época, era de 1,60 m. Então, aonde Jesus estava, onde ele estava andando, tinha um grupo, uma multidão geralmente perto dele. Então, aquela multidão, aquele pessoal ali, de 1,60 m, e ele 1,81 m, parecia um gigante realmente. Então, por isso que os cientistas chamam de gigante. Quero resumir aqui o máximo. Então ele tinha, basicamente, né? Ele tinha 1,81 m. Para nós o que interessa aqui é isso, essa informação. Ele tinha 1,81 m, era um corpo totalmente musculoso, sem 1 grama de gordura, e pesava 80 quilos. E era do tipo muito forte. Aqui, a explicação que ele dá aqui, que a ciência diz, os estudos, né, anatômicos, diz que existe basicamente 3 tipos: fraco, forte e muito forte, basicamente. Então Jesus foi considerado do tipo muito forte, pela medição que eles fizeram, né? A análise que eles fizeram lá posteriormente, e já nos Estados Unidos. Então Jesus Cristo foi considerado muito forte. Então, por isso, por ter toda essa estrutura, é que ele aguentou ali as 14 horas daquele sacrifício, né? Que eu vou detalhar isso daqui uns 3 ou 4 vídeos. Eu estarei detalhando esses últimos momentos dele, e justamente aquela ferramenta que eu falei no vídeo passado, é que vai ser de vital importância para que ele possa anotar isso aí. Bom, basicamente, a anatomia de Jesus é essa que eu falei, cientificamente falando, né? O cientista era médico, esse que estava lá com Jesus era médico, e além disso, usou aquele instrumento criado pelos cientistas lá, entendeu? Então a medição foi real,
né, e foi analisada pelos técnicos depois lá nos Estados Unidos. Então é isso. Com essa informação, essas informações estão basicamente na página 285 e 286 do primeiro volume da Operação Cavalo de Troia. É bem interessante que, se você chegou até aqui, e eu lhe agradeço por isso, se você ainda não viu o vídeo número 1, o primeiro vídeo, que é um vídeo longo, onde eu dou todas as explicações que foi possível para ele, o cientista, e para mim passar para vocês, como que isso aí foi feito, né? Como que essa viagem foi feita, né? Tá tudo lá no primeiro vídeo. Então seria bom você, caso não tenha visto ainda, veja esse primeiro vídeo, tá? Gigante da Galileia, Lázaro, é o primeiro vídeo. Eu, como disse, tenho falado isso, eu tenho receio dos meus vídeos serem censurados pela igreja, pela religião, né? E é interessante que você que chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu contato, para que todo mundo possa, para que as pessoas que você conheça, possam ter acesso a isso. É uma informação gratuita, muito, muito importante, para mim principalmente, que estudei isso durante mais de 3 anos, os 9 volumes, eu acho que é uma informação muito importante. Todos os livros que eu li até hoje sobre Jesus Cristo, Bíblia e tal, nunca tive uma informação tão precisa, tão crível para mim, como essa da Operação Cavalo de Troia. Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative a sineta para que você possa receber em primeira mão assim que eu publicar o próximo vídeo. E eu quero agradecer toda a atenção que você dispensou a esse vídeo. Muito obrigado.